E eu quero ler com vocês o texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8. A Bíblia diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Somente até aqui, vamos orar por mais um momento. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Jesus, de estarmos aqui reunidos, Pai, no Seu nome, diante da mesa que o Senhor propôs e pôs para nós. Eu sei, Jesus, que nós somos muito abençoados, pois não tem nos faltado alimento. Seja cada domingo, seja cada reunião de GC, seja cada um dos nossos cursos e aulas, cada reunião nossa, quando nós nos encontramos, a Sua palavra é exposta, a Sua palavra é pregada, a Sua palavra é ensinada. Nós não temos, Pai, do que nos desculpar, porque de fato o Senhor tem renovado o nosso entendimento. O Senhor está nos fazendo, Senhor, crescer, de fato, espiritualmente, em conhecimento das Suas Escrituras, para podermos viver sobre o Seu padrão. Que privilégio, Jesus, podemos desfrutar disso. E Deus, nós nos achegamos, Pai, diante da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela que, Deus, é apta para separar juntas e medulas, alma e espírito. Ela que nos leva, Senhor, a discernir os nossos pensamentos e também os propósitos do nosso coração. Pai, nós nos achegamos diante dela nessa manhã, reconhecidos de toda a nossa pequenez, o quão limitados somos nas nossas habilidades intelectuais, para compreender e alcançar o entendimento que o Senhor deseja nos dar. Mas nós, com toda humildade do nosso coração nessa manhã, nós te pedimos, Jesus, da mesma maneira como o Senhor iluminou Pedro, Pai, a escrever esse texto, nós te pedimos, revela-nos, faça-nos entender tudo aquilo que o Senhor queria compartilhar com Pedro quando o Senhor o iluminou. Nós te pedimos, Jesus, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, Deus, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Nós não queremos ficar perdidos, nós não queremos seguir o caminho do erro, nós não queremos, Jesus. Não queremos ter uma fé frágil, não queremos andar ansiosos, inseguros. Somente o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Nós dependemos, Jesus, da Sua orientação, nós dependemos, Jesus, do Teu falar. Ouvimos tanto, ouvimos tantas coisas. No mundo de hoje são tantas informações, é tão fácil se perder, Jesus. Mas hoje nós aquietamos a nossa alma, declaramos a nossa mente alerta, o nosso coração totalmente aberto. Queremos te ouvir, Jesus. Estamos aqui como seus discípulos, assentados diante do Senhor. Calamos a nossa alma, calamos qualquer voz que nos distraia, para que todo o nosso ser esteja totalmente concentrado a Ti. Fala conosco. Eu oro, Jesus, para que o Senhor me dê intrepidez, me dê ousadia, me consuma, Jesus, com o Teu fogo, meu Pai.
de tal maneira, Jesus, que eu seja um canal totalmente limpo de toda interferência do meu intelecto, Jesus, das minhas opiniões. Pai, eu não quero, Jesus, de maneira alguma interferir, mas que a tua mensagem ela seja pregada de maneira simples, que até uma criança consiga entender e venha edificar a fé de cada um de uma maneira, Senhor, que ídolos caiam, que ídolos que foram levantados caiam por terra, mas somente o Senhor Jesus, a base da nossa fé, possa ser, Jesus, o centro dos nossos corações, o alicerce da nossa vida. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, versículo 4, Pedro vai nos dizer o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro é quem escreve esse texto, e ele vai começar a sua exposição apresentando Jesus como uma rocha, como uma pedra que vive. Ele vai usar uma ilustração, e isso é muito interessante. Nós sabemos, uma metáfora. Quem caminha comigo aqui já alguns domingos sabe, que dentro da Bíblia nós vemos muita linguagem metafórica. O que é metáfora? Nada mais é do que uma figura de linguagem. São comparações que não são literais, ou melhor, não são claras. Elas estão ali implícitas no texto. Você percebe claramente, porque Deus ele não é uma pedra, Jesus ele não é uma rocha, mas existem características da rocha que o Senhor tem, e é por isso que Pedro vai usar dessa metáfora. Ele vai seguir exatamente o caminho do mestre, que também ensinou a partir de ilustrações, e ele vai recorrer a essa ilustração, que é bem interessante, porque o seu nome, na verdade, Pedro, não é o seu nome original. O nome de Pedro era Simão, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, é esse que significava o seu nome. Mas houve um momento, na caminhada de Simão com Jesus, em que Jesus estava ali com Pedro, ou melhor, com todos os seus discípulos, em Cesareia de Filipe, e ele pergunta para os seus discípulos: quem o povo lá fora diz que eu sou? E eles começam a falar daquilo que ele ouvia, eles ouviam das pessoas, mas tem uma hora que Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro responde, ou melhor, Simão responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento então Jesus vira para Simão e diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Por isso eu digo que tu és Pedro. Naquele momento Jesus está dando um novo nome para Simão, Pedro. Pedro, que vem do grego Petros, que significa, ou melhor, vem da raiz pedra. Esse Pedro vai usar exatamente essa ilustração da pedra para nos apresentar então Jesus. Só que apesar de ter sido uma ilustração escolhida por Pedro, nós sabemos muito bem que a Bíblia ela já fazia menção de Deus como sendo uma rocha. Isso está lá no Antigo Testamento, quando o salmista ele vai dizer que Deus era a rocha da sua salvação. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender melhor o papel da pedra, ou melhor, da rocha, dentro do contexto antigo. O que é rocha para nós? A rocha, ela simboliza firmeza, ela simboliza segurança. As casas, no período antigo, elas eram construídas sobre rochas e com rochas. Ou seja, era pedra sobre pedra. Para quê? Para que elas pudessem permanecer firmes e seguras diante de qualquer circunstância. Rocha nos fala de firmeza, nos fala de segurança, nos fala de estabilidade. Rocha nos fala de eternidade. Não sei quanto a você, mas provavelmente agora que eu estou falando, pode estar vindo à sua memória algumas pedras e rochas que você já viu em algum lugar do mundo. Eu sou carioca, tem carioca aqui? Faz barulho, gente, cadê os cariocas? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas passei a minha vida inteira, praticamente, maior parte da minha vida em Niterói. Tem alguém de Niterói aí? Ninguém? Nem de São Gonçalo? Nem de São Gonçalo, gente? Itaboraí?
Melhor ficar por aqui, né? Maricá. Mas Niterói, né? Carioca, quem é carioca aqui, nunca pisou em Niterói, mas fala de Niterói. Diz, né, que a terra de Araribóia. Quem era Araribóia? Era um índio. E tem uma estátua de Araribóia lá em Niterói, né, na praça, ali nas barcas, que ele está de costas para Niterói, de frente para o Rio. Aí o pessoal fica zoando, que nem Araribóia gostava de Niterói e ficava admirando o Rio de Janeiro. Porque uma das coisas mais bonitas que Niterói tem é a vista para o Rio. Eu concordo. Eu cresci em Caraí, é um bairro ali de Niterói. E a praia de Caraí, né, uma enseada assim, ela tem a vista mais linda do Rio de Janeiro. Nem o Rio de Janeiro tem uma vista tão bonita de si mesmo. Você tem que cruzar a Baía de Guanabara, cruzar a ponte para poder ver a maior beleza do Rio de Janeiro. Porque ali de Caraí nós conseguimos ver o Cristo, conseguimos ver o Pão de Açúcar. Você consegue ter uma visão geral, principalmente quando o dia está bonito. Né? Um dos pôr do sóis mais bonitos que tem, a gente vê o pôr do sol, o sol se pondo exatamente ali atrás do Rio de Janeiro. Desculpa, gente, mas só Niterói tem isso. E uma das coisas interessantes, né, para que eu estou trazendo isso? Por conta da pedra do Pão de Açúcar. O Rio de Janeiro, perdoe aí você de outro lugar do Brasil, né, mas o Brasil é lindo, mas o Rio de Janeiro é isso aí. É a cidade maravilha, é maravilhoso. O Senhor deu uma graça para aquela cidade, né, de conseguir convocar belezas naturais no meio de um caos. Mas a pedra do Pão de Açúcar é lindo. Né, o morro ali da Urca com a pedra do Pão de Açúcar é uma beleza, é lindo. E eu cresci ali vendo a pedra do Pão de Açúcar praticamente todos os dias, distante de mim, do outro lado da Baía de Guanabara. E assim, dia após dia, tempo após tempo, sempre a mesma coisa, nunca mudou. É uma rocha. Mudei para Belo Horizonte. Todas as vezes que eu ia em Niterói, estava lá o Pão de Açúcar do mesmo jeito. Estou indo agora para o Brasil, final do mês, para Niterói. Tenho certeza que o Pão de Açúcar vai estar da mesma forma. Por quê? Porque ele é uma rocha. Rocha é estável. Rocha é eterna. A não ser que um homem quebre ela, coloque uma dinamite no meio dela, ela vai ser quebrada, explodida. Mas fora isso, nós sabemos que a rocha, ela demonstra estabilidade, segurança e firmeza. Nós sabemos, queridos, que Deus ele não é uma rocha. Mas a metáfora vai nos apresentar que Deus, ele tem em si a firmeza e a estabilidade que uma rocha tem. Uma das características da rocha também é um ser inanimado. Rocha não tem vida, sim ou não? Você já bateu papo com a rocha? A rocha conversa, a rocha faz carinho, pede. Igual o cachorro? Não, rocha não tem vida. Só que Pedro ele vai nos apresentar algo interessante ao falar da rocha. Ele vai dizer assim: chegando-vos para ele, pedra que vive. Ou seja, ele vai nos apresentar Jesus não como um ser inanimado, mas como uma pedra que vive, uma pedra que tem vida. Jesus ele não é uma pedra comum. Apesar de ser firme, apesar de ser estável, ele é vivo. Jesus é a própria pedra viva. Somente uma rocha viva poderia ser a rocha da nossa salvação. Ao chamar Jesus, então, Cristo, da pedra que vive, Pedro quer dizer que toda a firmeza e a estabilidade de Jesus é viva, é vivo. E é mais, é eterno. Como qualquer pedra, apresenta durabilidade e estabilidade. Só que o que Pedro fala sobre essa pedra? Ele diz que qual deve ser a sua ação diante da pedra. Ele está dizendo que você deve pegar um pedaço dessa pedra, ou comprar essa pedra em algum lugar e montar um altar na sua casa. Então, o que ele diz? Qual deve ser a nossa atitude para com a pedra? Nos achegarmos a ela. A nossa atitude diante de Jesus é nos achegar. Nós devemos entender esta qualidade de Cristo. Ele é rocha, ele é vivo, é estável, é eterno, é forte e é firme. E o que nós devemos fazer então? Nos achegar a Ele. Chegando-vos para Ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pelo que Pedro vai nos apresentar aqui, Cristo é a pedra viva.
Deus o elegeu, Deus considerou Cristo precioso. Mas Pedro nos afirma que houveram homens que rejeitaram. E eu quero explicar isso aqui para você, porque alguns irmãos às vezes podem entender que rejeição é essa. Mas como assim alguém pode rejeitar Jesus? Isso aconteceu. Isso na verdade é uma realidade. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Jesus, ele veio à terra, ele encarnou-se. Na verdade, para a salvação de todo homem, primeiro o judeu e depois o gentio. E nós sabemos que o seu próprio povo o desprezou, o seu próprio povo o rejeitou. Nós sabemos que nos nossos dias há pessoas que rejeitam. Esses dias mesmo, eu estava conversando com alguém, estava me contando uma história, né, de uma pessoa, né, que recebeu uma promoção no emprego, alguma coisa assim. E aí eles falaram, né, graças a Deus, né. Aí o marido da pessoa, não, graças a Deus não, graças a ela, que trabalhou tanto, estudou tanto para conseguir isso aí, Deus não fez nada. E existe isso. Dentro da nossa geração, infelizmente, tem pessoas que não conseguem reconhecer que se Deus não tivesse dado vida, inteligência, capacidade, saúde, nós não seríamos nada. Tem gente que se torna tão arrogante que acha que de fato tudo tem a ver consigo. E esse é o povo que caminha cada vez mais distante de Deus. E o que eu quero que você entenda diante dessa situação, que o que Pedro vai nos apresentar aqui, é que você pode ter duas atitudes diante da rocha. Primeira, diante da rocha você pode se achegar, considerando ela preciosa como Deus o fez. Mas você também pode rejeitá-la, como o seu povo fez. E obviamente, o meu papel aqui é ensinar para você que Cristo, ele é precioso. Cristo você se aproxima, Cristo você acolhe, Cristo você não rejeita. E aí o texto vai continuar dizendo lá no verso 6, eu vou pular o verso 5. O verso 5 é muito importante, mas ele abriria uma porta, uma janela para mim, para uma outra pregação com os irmãos, que eu precisaria de mais meia hora tua. Tá? Então eu vou deixar para outro momento, combinado? Vamos pular para o verso 6, diz assim: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Por que Pedro vai falar sobre isso? Na verdade, ele vai recorrer aqui, isso é muito comum entre Pedro e Paulo faz bastante isso, que é recorrer a textos do Antigo Testamento. Pedro vai recorrer a um texto que está lá em Isaías, capítulo 28, verso 16, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Nós vemos que há uma diferença, porque um texto foi escrito em grego, outro foi escrito em hebraico, e obviamente, em tempos diferentes, né, em contextos diferentes, então quando ele vai ser traduzido para dentro do nosso contexto, nós vemos algumas palavras diferentes, porém, o significado aqui é o mesmo e vocês vão entender. Então, tanto Pedro como o profeta Isaías, eles vão usar esta metáfora, a metáfora da pedra fundamental. Deus diz então, através de Isaías, que Deus assentou em Sião uma pedra. Agora, o que significa assentar uma pedra? Quem aqui é da área da construção? Temos engenheiros civis aqui, com certeza. Por favor, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, porque eu não sou engenheiro civil, eu sou engenheiro eclesiástico. Eu edifico igreja, né? Você edifica outra coisa. É uma piadinha, gente, vocês tinham que rir. Pastor, quando fala piada, por mais sem graça que seja, a ovelha ri sempre. Tô brincando, tá, gente? Senão depois vocês ficam me bajulando, eu vou achando que eu sou o máximo de engraçado, fico só piorando as piadas. Mas vamos lá, como é que é uma construção, gente? Antes, me corrija aí, engenheiro, se eu estiver errado, mas antes de você levantar o prédio, o edifício, a casa, assenta-se o quê? A fundação. A fundação nada mais é do que a pedra fundamental, no qual o edifício ele pode ser edificado sobre. Na figura de linguagem, o que Deus nos apresenta aqui é o seguinte: ele tinha algo grande, ou melhor, ele tem algo grande para construir. E o primeiro passo dessa construção já foi feito. E o que foi isso que foi feito? Ele colocou lá em Sião, lá em Jerusalém, lá em Israel. Ele assentou. Aí você pode pensar na literalidade. Não é literal. Aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora. Jesus, ele foi
ali na sua obra de morte e ressurreição, ele vai representar exatamente como se dentro de uma construção tivesse sido colocado o fundamento, a pedra fundamental. Então Jesus, ele é essa pedra fundamental, essa pedra preciosa, a pedra angular. Entenda, não foi homem algum que lançou esse fundamento, foi o próprio Deus. E ainda tem mais, esse fundamento não é criação humana, como o concreto, ou até mesmo a própria criação de Deus, como qualquer rocha. Esse fundamento, essa rocha, é Ele mesmo, Jesus Cristo. Ele é o fundamento desta obra. Ele é a base, para que tudo possa ser edificado sobre ou a partir dele. E o texto continua dizendo, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Meus irmãos, a palavra de Deus para mim, não sei quanto a você, mas quando você lê um texto desse, como é que você fica? Uma afirmação dessa tão poderosa, e quem crê nele, na rocha, ou seja, quem está edificado sobre ela, quem colocou a sua fé sobre esta rocha, não será, aí ele vai abrir uma vírgula, de modo algum, fecha uma vírgula, ou seja, para que não haja dúvida, é envergonhado. Quem crê nessa rocha, queridos, não é envergonhado. No texto de Isaías, ele vai dizer que quem crê não foge. Pedro fala que quem crê não é envergonhado. Isaías diz que quem crê não foge. Você pode pensar que é diferente, mas na verdade há uma sintonia nos dois textos. Envergonhado no grego significa exatamente desonrado e humilhado, ou seja, quem crê em Jesus, quem tem a sua fé sobre Jesus, não é de maneira alguma desonrado ou envergonhado. Já o verbo no hebraico significa uma ação que é produto do medo. Fuga, nada mais é do que produto do medo. Por que as pessoas fogem? Fogem por medo. O que na verdade nós vemos tanto Isaías como Pedro nos afirmando aqui, é que quem crê na rocha, quem crê em Jesus, quem estabelece a sua fé sobre ele, não é de maneira nenhuma envergonhado, humilhado, ou tem algum tipo de atitude de insegurança. Quem crê nessa rocha, que foi posta por Deus, meu irmão, não teme. E a boa notícia que eu quero dar para vocês é justamente essa. Essa é a base da nossa fé. Isso é o que nós cremos. Eu estou caminhando para o final, eu estou encerrando. É óbvio que isso aplica-se diretamente à sua fé em Jesus. Mas eu quero que você entenda que como igreja, um princípio fundamental da nossa fé, do que nós ensinamos. Esta é a base. Este é o fundamento. Nós não ensinamos outra coisa. Nos nossos G6, nós não falamos de outra coisa. Nas nossas reuniões, nós não falamos de outra coisa. Cristo é a base. Essa é a notícia que eu quero que você entenda. Como igreja, a nossa vida, ela está posta, ela é edificada exatamente sobre essa rocha. Tudo que nós edificamos sobre a rocha que é Jesus Cristo. Entenda uma coisa, meu querido irmão, a nossa igreja, ela não é baseada em nenhum tipo de estratégia. Temos estratégias? Claro, mas ela não é a base, não é o nosso fundamento. A base não é estratégia, a base não é atividade alguma que nós fazemos, a base é o Senhor. Muitos aí fora definem a gente de uma série de formas, maneiras. Os mais amigáveis dizem que nós somos uma igreja contemporânea. Os mais críticos dizem que nós somos uma igreja da parede preta e daí para baixo. Aqui, as paredes que são brancas. Não prometo. Tá? Quando a gente pegar o nosso lugar que vai ser assim. Movimento, oba-oba, show. Irmãos, sendo muito honesto para os irmãos, se eu for viver a minha vida baseado em opinião das pessoas, porque todo mundo hoje, eu acho que todo mundo sempre foi assim, né? Mas hoje, por conta do advento da rede social, acho que todo mundo se acha, né? Todo mundo pensa que ele tem uma coluna. Quem é da minha época, talvez lembre disso, né? O jornal pagava um colunista. O colunista fazia o que? Ele escrevia uma coluna que nada mais era que da opinião dele sobre várias atividades e eventos, seja economia, política, eventos culturais. Existiam colunistas de todas as áreas. Hoje, todo mundo se sente um colunista. Todo mundo acha que pode dar opinião. E sim, a opinião é sua. Você faz o que você quiser dela. Eu, particularmente, entendo que a minha opinião ela não é importante.
Então eu guardo para mim. Uma coisa é um conselho. Uma coisa é uma sabedoria bíblica. Isso eu compartilho, eu sou pastor. Eu sou mestre das Escrituras. Meu papel é orientar, ensinar, trazer luz às Escrituras. E não falar de mim. Então a minha opinião, eu guardo. O que importa? Minha opinião sobre Vasco da Gama. Não importa. O cara já sabe. Escolheu ser sofredor. Teve opção. Podia ser menos sofredor. Mas escolheu ser o mais. Adianta alguma coisa? Eu vou ficar reforçando? Não vou. Então eu tenho as minhas opiniões em várias áreas. Eu sou uma pessoa. Mas eu prefiro me anular daquilo que eu carrego, para que nenhuma arrogância venha a ser expressada a partir da minha vida. Para que somente a perfume, a luz de Cristo venha a ser expressada. Porque Ele é o meu Senhor, eu escolhi segui-lo. Então o que importa de mim não é usar o que Deus tem me dado, a plataforma que Ele tem me dado, o que Ele tem me dado em termos de influência, para de alguma maneira promover aquilo que eu acho que pode ser importante. É Ele, somente Ele, apenas Ele. Não, os irmãos podem ter opinião sobre o que quiser. Tinha que ser assim, assado. Acho que fulano, ciclano. Acho que o pastor podia fazer um implante. Acho que o pastor podia ter pegado mais sol. Acho que... Beleza. É sua. Se eu posso dar um conselho, guarde para si, é melhor. Para que ninguém fale para você não te pedir. Entendeu? É um conselho, sabedoria, guarde. Mas, se eu for viver baseado naquilo que falam, eu fico louco, porque ninguém consegue agradar todo mundo, nem Jesus. Nem Jesus conseguiu. Nem Jesus. Jesus só agradou a um. Na verdade, Ele obedeceu a um. Ao Pai. É isso, é Ele. E Ele estabeleceu uma rocha. Ele estabeleceu um fundamento. Esse é o nosso. Porque não fui eu quem defini, não fui eu quem estabeleci, foi o Pai. E se o Pai estabeleceu, este vai ser o nosso fundamento. Falem o que quiser, não tem problema. O que importa é que quem está aqui dentro, domingo após domingo, esteja sendo edificado sobre esta rocha. Que quem está aqui domingo sobre domingo, está edificando a sua fé sobre esta rocha. É isso. Eu sei que alguns que estão dentro podem acabar nos definindo baseado talvez naquilo que fazem, desempenho em termos de serviço, ou dedicar, o sucesso do trabalho, algum tipo de estratégia, porque tem estratégia. Mas meus queridos, o sucesso dessa obra só tem uma razão. Ela está sendo edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ano após ano, século após século, milênio após milênio, mais de 2.000 anos de história, ninguém conseguiu parar a igreja do Senhor. Por quê? Porque ela está estabelecida sobre uma rocha que se chama Jesus Cristo, rocha aprovada, rocha escolhida, rocha firme. É ela que sustenta, ela que mantém. Não são os G6. Não é o louvor, apesar dos irmãos serem muito bons, terem uma graça. Não é o pregador ou os pregadores, apesar de Deus estar usando. É o acolhimento das pessoas. É importante. Não é o que nós fazemos. Se os G6 são incríveis, se o louvor ou a palavra te toca, se as pessoas te acolhem calorosamente, isso tudo tem uma razão. Todos que assim fazem porque estão sobre a rocha. Nós não temos parte alguma nesse sucesso. A razão de tudo que está acontecendo se chama Jesus Cristo. São quase 70 anos que essa igreja busca apenas obedecer a palavra. Obedecer o que ela diz. Crer e edificar sobre a rocha que o próprio Deus estabeleceu. Jesus. E queridos, porque nós cremos assim, que nós não estamos sendo envergonhados, e nós não seremos envergonhados. Enquanto Cristo for a nossa rocha, a nossa base, o nosso fundamento, não haverá medo, não haverá vergonha, não haverá fuga, não haverá humilhação, não, muito pelo contrário, haverá coragem, haverá sim, algo assim, sobrenatural.
Porque não tem como explicar. Uma pessoa super medrosa, quem me conheceu antes sabe como é que eu era, ainda sou. Até para andar de avião tinha que tomar Rivotril, gente. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não tem problema nenhum. Peguei uma turbulência uma vez no Brasil. Partindo de Campinas, eu vi a prateleira. Prateleira não é prateleira não. Que põe copo em cima, bandeja da aeromoça voando para cima. Os copos caindo, cheio de gelo no chão, barulho. Meu coração ali, eu consegui ver que ele estava com 140. Foi assim o voo inteiro, desesperado. Depois disso, tive que procurar ajuda médica para conseguir entrar no avião de volta. Foi esse que o Senhor chamou lá de Manchester. Que teve que abriu uma porta de uma casa para ele. Para falar, meu filho, eu quero te mostrar o poder que eu tenho. Vamos, você vai pegar avião todo final de semana. Toda sexta-feira. E vai voltar toda segunda. E não vai ser durante o dia, porque eu gostava de voar durante o dia. Que parecia que eu olhando pela janela eu estava controlando tudo. Vai ser à noite, você não vê uma nuvem, não vê uma estrela. É dessa forma. É o Senhor que faz o covarde intrépido. É o Senhor que faz o tímido alguém ousado. É o Senhor quem faz todos aqueles que estão sobre a rocha. Todos aqueles que entendem o que é fé em Jesus. De ratos se tornam leões. É dessa maneira, meu irmão. Por que nós proclamamos o seu nome? Ele vai à nossa frente. Ele desbarata cada um dos nossos inimigos. Não há do que temer. Porque essa rocha, ela nos torna inabaláveis. E eu quero aqui, nessa manhã, fazer um voto com os irmãos. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu falo mesmo, eu abro meu coração. Porque o meu compromisso é com quem me chamou. O meu compromisso é com aquele que me tirou lá de trás da minha timidez, quando eu era um menino que nem falava direito em público, que me escondia atrás das pessoas, atrás da minha mãe, atrás da minha avó. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu faço um compromisso aqui, renovo isso sempre, eu oro isso todos os dias. Não tem um dia que eu não oro na minha devocional, Senhor, não me deixe errar. Não me deixe errar com as pessoas, não me deixe errar com os meus liderados, não me deixe errar com as ovelhas, não me deixe errar nos meus julgamentos, não me deixa. Eu quero pastorear o rebanho que o Senhor tem me dado com excelência. Eu quero cuidar desse povo que o Senhor está me dando, de tal maneira, Senhor, que eles conheçam a Ti. Não quero abusar, não quero manipular, me livra disso. Mas, meus irmãos, se algum dia, por alguma razão, autoajuda, prosperidade, humanismo, ou qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, se tornar fundamento dessa igreja, por favor, procure uma outra, no qual Jesus Cristo é o único fundamento. E vocês que estão aqui, que lideram nessa casa, que são os líderes que eu cuido, que eu pastorei, se por algum motivo, alguma razão entrar num caminho de engano, por favor, me exortem. Eu dou esse acesso a vocês e vocês sabem disso. Eu busco conselho com vocês. Me exortem. Me exortem. Fale, pastor, o caminho não é esse. Mas que a rocha que Deus assentou, provada, preciosa, angular, nunca deixe de ser o nosso fundamento. Nunca, nunca, nunca. Somente ela. Somente Ele, somente Jesus, e nada mais, somente Jesus. Que Ele seja a nossa rocha, a nossa salvação, a nossa proteção, o nosso lugar seguro, o lugar onde nós fundamentamos os nossos passos, o lugar onde nós fundamentamos a nossa fé. Que não seja a promessa de homens, que não seja o carisma de pessoas, não, que não seja, mas seja Jesus. Jesus, a rocha que Ele escolheu, o Pai, que Ele enviou, que Ele aprovou, que Ele escolheu, rocha preciosa. E meus irmãos, eu aproveito, primeiro culto, isso veio ao meu coração e entendo que eu tenho que falar sobre isso novamente. Às vezes o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele libera palavras sobre nossas vidas. Ele te dá palavras, promessas. E você se apega naquilo de uma maneira que aquela promessa, que aquela palavra, parece que ela se torna mais
que é a rocha. Você começa a estabelecer a sua vida num fundamento diferente, que é a promessa que Deus te deu, que é a palavra que você recebeu do Senhor. Enquanto que, na verdade, a única palavra que você tem se chama Verbo vivo, é Jesus Cristo. É sobre ela que você deve calcar os seus passos, é sobre ela que você deve firmar a sua fé. É ela, mais nada. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Por favor, não faça como Abraão, que recebeu uma palavra, e aquilo se tornou um ídolo tão grande na vida dele, na vida de Sara, que ele foi dar um jeito de fazer com que a palavra de Deus se tornasse uma verdade. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa que você eleve aquilo que Ele te prometeu ao lugar, a posição de ídolo. Não, permaneça com a rocha, somente a rocha, somente Jesus Cristo, somente Ele disse, Ele vai cumprir, Ele disse, Ele vai fazer. Quantas vezes eu ouvi em atendimentos pastorais aqui nessa cidade, mas o Senhor me disse lá atrás que Ele tinha me dado uma palavra, que Ele ia me trazer para a Europa. Mas tudo errado, do jeito, da maneira. Meus irmãos, eu não consigo acreditar que o Senhor, Ele vai dar uma palavra para alguém, Ele vai fazer de uma forma que não venha honrar o nome dEle. Não, você não precisa. No tempo certo Ele vai fazer, no tempo certo. Eu lembro lá atrás, quase 20 anos atrás, quando Deus começou a me dizer sobre o ministério que Ele ia entregar na nossa mão na Europa, eu nunca imaginei que nós iríamos estar desfrutando, que estamos desfrutando em 3 anos, meu irmão. A sua rocha é Jesus Cristo, é Jesus, é só Ele, é o nome dEle. Se coloque de pé no seu lugar, se coloque de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos, você nessa hora, conecte todo o seu ser, obviamente isso no espírito, meu irmão, mas eu quero que você pise firme e sinta debaixo dos seus pés uma rocha firme e inabalável. Sinta que você não está pisando numa areia movediça, sinta que você não está pisando mais num lamaçal. O chão, ele não é dúbio, ele não é mais algo instável. Perceba que debaixo dos seus pés há um firme fundamento, há uma rocha que se chama Jesus Cristo, no qual você pode ser edificado. Este é o lugar da sua fé. Nesse lugar pode vir vento, tempestade, furacão, terremoto, nada vai te abalar, nada vai abalar a sua fé. É Jesus, a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Aleluia. Vamos, igreja, vamos, perceba esta rocha, perceba. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, além. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, além.
Nessa hora, meu amado irmão, eu queria te convidar a você fechar os seus olhos. Com seus olhos fechados, coloque as duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados e as duas mãos sobre o seu coração, eu queria te convidar a fazer uma oração, a repetir uma oração após mim. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Toda a igreja, mais uma vez, uma só voz: Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu que estava perdido, eu que me desviei, nesta manhã eu volto para Ti, na certeza de que em Ti eu encontro acolhimento. Por isso eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue, me torna puro novamente. Escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Me dá uma nova chance, uma nova oportunidade, para que eu possa, Jesus, viver para Ti e para Ti somente. Rocha minha, rocha da minha salvação, em o nome de Jesus. Amém.